Chegamos com o Boletim Legislativo. Ótima tarde de segunda-feira para você. Hoje, 7 de abril de 2025, Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Vamos falar sobre esse assunto e sobre a necessidade de ações educativas de prevenção. Corpo de Bombeiros aqui de São José dos Campos registra alta de 50% no número de acidentes com elevadores. A falta de manutenção adequada é um dos motivos das ocorrências. Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes. E para começar a edição de hoje, vamos de informação sobre a taxa Selic, que influencia todas as outras taxas de juros do Brasil. O Banco Central sinalizou um novo aumento na próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que acontece em maio. Lembrando que em março o comitê já havia elevado a taxa para 14,25%. Agora, como essa alta impacta a população? É o que a gente vê na reportagem. É só andar pelo calçadão ou no mercado para perceber que os produtos como roupas e alimentos estão mais caros. E para tentar conter a inflação, existe a taxa Selic, que representa os juros básicos da economia brasileira e influencia em todas as taxas de juros do país. Atualmente, ela teve alta e está em 14,25%. O índice é definido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central a cada 45 dias e varia de acordo com o comportamento da economia nacional. Quando eu tenho um quadro inflacionário na economia ou tem algum desajuste na regulação monetária, a taxa de juros sobe. Para quê? Para conter justamente especulação, excesso de consumo, que são elementos que alimentam a inflação. E o decurso de uma inflação alta, isso aí traz danos graves à economia como um todo, né? Ao cidadão como um todo. A lógica da Selic é tornar o dinheiro mais caro e desestimular o consumo e os empréstimos, o que, em tese, ajuda a frear a alta dos preços. Diante deste cenário, os setores de transporte, propriedades comerciais e agronegócio devem ser os mais afetados pela elevação das taxas de juros. O custo do crédito se torna um obstáculo significativo e gera como consequência uma redução dos investimentos. Dessa maneira, algumas empresas enfrentam dificuldades para manter as operações sustentáveis, por serem mais dependentes de financiamento para adquirir insumos e infraestrutura. 3 setores são diretamente afetados por um aumento da taxa Selic. Primeiro, o setor financeiro, ou seja, o crédito fica mais difícil, os empréstimos ficam mais difíceis. O segundo vai afetar o setor de construção. Então, fica mais caro o aluguel das moradias, fica mais caro a aquisição das moradias. Dificulta, então, do ponto de vista do trabalhador e do ponto de vista, do cidadão, adquirir, por exemplo, uma casa própria. E o terceiro setor que será bastante afetado com o aumento da Selic é serviços, a prestação de serviços. Esses impactos também refletem na vida de toda a população. Além da alta nos preços, a busca por empréstimos e financiamentos se torna um desafio pelas taxas mais altas. Quem sonha em comprar uma casa, por exemplo, vai enfrentar dificuldades, seja na oferta de crédito ou nos juros das prestações. Ela vai assumir uma dívida, vai assumir um financiamento, ela precisa estar preparada para isso. Existem despesas iniciais, tem lá o ITBI, tem registro. Enquanto a taxa estiver alta, a compra de bens como um carro também vai ser dificultada. Para tentar atrair os consumidores, a alternativa encontrada por essa concessionária foi oferecer mais opções de compra, como o consórcio. Hoje o consórcio ele é um plano que você não paga juros, somente taxa administrativa. Então a procura está muito alta referente a consórcio. É o caso do Samuel. O empresário precisou comprar um carro para trabalhar e, após colocar todos os cálculos no papel, teve no consórcio a melhor opção para fugir dos juros. A gente já pegou vários carros aqui através do financiamento e já pegamos também vários carros através do consórcio. Então a gente conhece as duas modalidades. Então a gente optou dessa vez em pegar
pelo consórcio que está com umas taxas bem menores do que o financiamento. E se a economia não vai bem, este especialista pede cautela. A população é quem mais sofre com os preços altos. Então, além de um planejamento mensal, em tempos de alta nos juros, é recomendado evitar financiamentos e moderar nos gastos. Dívidas com cartão de crédito, como qualquer outro sistema de financiamento, em época de taxa de juros altos, não são recomendáveis. O que a gente recomenda? Restringir realmente a utilização desses instrumentos de crédito. Este ano, a campanha da Fraternidade da Igreja Católica tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. A iniciativa propõe uma reflexão sobre a preservação ambiental. Quando chega a Quaresma, a Igreja Católica de todo o Brasil realiza a Campanha da Fraternidade. Um tema é escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e mobiliza debates ao longo dos 40 dias de reflexão. O assunto deste ano foi Fraternidade e Ecologia Integral. A partir do texto base que nos foi apresentado pela CNBB, a gente tenta fazer essa ligação da criação enquanto alguma coisa boa, algo bom que Deus criou, do pecado como sendo aquilo que feriu a criação humana e dessa necessária conversão para restaurar aquilo que Deus criou como sendo bom e que o pecado humano acabou ferindo, acabou manchando. Segundo o padre Daniel, assessor diocesano da campanha, a proposta do tema é fazer com que os fiéis enxerguem o nosso planeta como uma casa comum e assim se preocupem em preservá-lo. Tanto a natureza tem gritado quanto os pobres, e é justamente os mais pobres aqueles que mais sofrem com a destruição. Embora, por exemplo, a África seja um dos países que menos polua no mundo, é aqueles que mais sofrem com a poluição gerada por outros. Então, se não houver uma mudança de todos, os mais pobres sempre serão aqueles que mais vão sofrer. A Edna é coordenadora diocesana da campanha. Ela visita as paróquias e orienta os fiéis a adotarem as práticas sustentáveis. A gente sugere, primeiramente, o lixo reciclado, a separação do lixo, que é muito importante, o plástico, que a gente diminui o plástico no meio ambiente, plantação de árvores, economia de água. E essa não é a primeira vez em que o meio ambiente ganha espaço para ser falado dentro da igreja. Em 61 anos de campanha da fraternidade, esta é a 9ª vez em que a preservação da natureza é o tema central. Para a coordenadora, o assunto escolhido vai incentivar o cuidado e o zelo com o meio ambiente. Cada um fazendo a sua parte. Com certeza, eu acredito muito nisso, na melhora, um futuro melhor. As questões climáticas já são frutos de debates na Câmara de São José. E agora ganham o reforço nacional da campanha da fraternidade. Para o vereador Zé Luiz, o texto base da campanha serve de inspiração para a construção de políticas públicas. Através dos debates, do próprio texto base, é possível você tirar a luz ali para você construir projetos de leis, indicações e mobilizar a comunidade para cuidar, no caso específico deste ano, melhor do meio ambiente. O parlamentar ainda destacou que o meio ambiente deve ser uma das prioridades, não só do poder público, mas que toda a população precisa contribuir com esse debate. Talvez uma das grandes preocupações do mundo hoje, contemporâneo, essa questão do meio ambiente. Então, cada dia que passa, você tem que estar mais atento, e acho que a campanha da Fraternidade faz isso, chamar a atenção da população para esses efeitos extremos, efeitos climáticos que estão acontecendo, e aí a Câmara, atenta a toda essa movimentação, pode criar suas políticas públicas, pode fiscalizar melhor o Executivo e também pode, como eu falei, propor leis complementares e até leis novas para ajudar nesse tema. E hoje, 7 de abril, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A proposta é promover um debate amplo sobre o assunto e conscientizar sobre a importância de ações preventivas. No mural da escola, palavras como empatia e respeito são destaques, e elas estão conectadas a um trabalho desenvolvido com alunos da rede municipal da região central de São José, que a cada 15 dias recebem uma aula sobre educação e valores. E neste mês, o tema escolhido foi o Dia Nacional de Combate ao Bullying, celebrado em 7 de abril. O objetivo é promover uma reflexão sobre o tema.
Então, assim, esse dia ele é muito importante porque ele vai trabalhar a sensibilização da sociedade toda para que olhe para um tema que, além de estar sendo muito discutido, é um tema que agora, né, de uns anos para cá, ele criminalizou. As escolas municipais também contam com o trabalho de psicólogos, fruto de uma lei aprovada pela Câmara, de autoria da vereadora Juliana Fraga e que está sancionada desde 2021. A partir desta política pública, foi possível fortalecer a rede de apoio aos alunos e à comunidade escolar para desenvolver ações de combate e prevenção ao bullying. Os psicólogos trabalhando essa temática dá um salto, né, na questão de não ter bullying mesmo, de não fazerem bullying e entenderem, os alunos entenderem o quanto isso é prejudicial. Conversei com algumas psicólogas, colegas que foram nas escolas fazer palestra, atender, fazer dinâmica, sabe? Isso é bem interessante porque isso também faz com que aquela pessoa que pratica, ela começa a ter consciência que isso é prejudicial. Foi verificado que o trabalho do psicólogo é para todos, tanto assim para os alunos, para a equipe gestora, para as pessoas da limpeza, independente do núcleo escolar. E ao combate ao bullying, ele funciona muito na prevenção. O bullying é definido como uma intimidação física ou psicológica feita de forma sistemática e que causa danos à autoestima e ao desenvolvimento da criança ou adolescente. Os impactos negativos vão desde aprendizagem até danos à saúde mental. Muitas vezes, os casos não são denunciados por medo e vergonha da vítima. Por isso, pais e educadores precisam estar atentos aos sinais, como mudanças bruscas de comportamento. Alteração no apetite, no sono, na forma de brincar, no humor, né? Então, tanto para mais quanto para menos. Tá dormindo muito mais, tá dormindo muito menos, tá comendo muito mais, tá comendo muito menos, tá se isolando, porque vão ter crianças que elas têm um perfil mais introspectivo, mas ela tá se isolando mais do que ela, né, ficava no canto dela. A violência também pode acontecer por meio da internet, com o uso das redes sociais. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, do IBGE, apontam que mais de 13% dos estudantes de 13 a 17 anos foram vítimas de ataques digitais. Muitas vezes isso vai surgir como, é uma brincadeira, né? E o que a gente costuma dizer só é brincadeira se os dois lados estão se divertindo, né? Então, se eu estou me aproveitando de uma característica ou de uma situação de uma pessoa para colocá-la numa situação vexatória, para colocá-la numa situação de discriminação, então isso é bullying, né? E aí, antes, a gente via esse bullying somente no ambiente escolar, de fato. Hoje a gente sabe que tem o cyberbullying aí. Neste processo é importante também compreender a figura do agressor. Geralmente, quem pratica o bullying busca afirmação ou atenção e age com respaldo de um grupo. Por isso, investigar as causas deste comportamento é fundamental para aumentar a conscientização e impedir a continuidade da violência. Às vezes quem agride está sofrendo também, então uma das únicas formas que eles podem ter como se expressar é através da agressão. Então por isso que a gente acha importante acolher todos, entender o motivo por detrás desse comportamento. E para tentar resolver o problema, o esforço precisa ser coletivo e contínuo, desde o trabalho dedicado nas escolas até a implementação de políticas públicas, para construir, em conjunto, uma sociedade onde o respeito possa prevalecer. A gente trabalha a prevenção, né, com os valores, com o reforço positivo, para que sejam evitadas essas situações. Então, assim, a gente também tem situações que às vezes os pais percebem alguma coisa, nos trazem, e aí a gente pode estar pontualmente, né, fazendo as intervenções. Trabalhar isso antes faz com que isso nem aconteça, porque começa a criar uma consciência, né, não é legal. Nos alunos, né, nos estudantes. Então, de fato, seria o ideal ter esse trabalho antes que o bullying aconteça. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT está com vagas abertas em diversas áreas.
O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de obras, atendente de balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pedreiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, azulejista, balconista de açougue, caçambeiro, carpinteiro, consultor de vendas, copeiro, cozinheiro, desenvolvedor de sustentação de TI, designer de sobrancelhas, eletricista, empregado doméstico, encanador, encarregado de obras, enfermeiro, fisioterapeuta geral, fresador CNC, instalador de película solar, instalador fotovoltaico, mecânico de auto em geral, mecânico de motocicletas, mecânico de refrigeração, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão, motorista operador de caminhão betoneira, operador de caixa, operador de instalação de refrigeração, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de telemarketing, operador de vendas, pedreiro, pintor de obras, projetista, soldador, técnico em automação industrial, técnico em nutrição, vendedor interno, vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de vendas. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. Lembrando que o PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E olha, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo instalou em São José dos Campos uma nova vara, a Vara das Garantias, que vai ficar responsável por julgar processos investigatórios, inquéritos e autos de prisão em flagrante. A implementação oficial da Vara Regional das Garantias foi realizada em um evento no Fórum da cidade. O órgão atua em ocorrências criminais e tem o objetivo de promover audiências de custódia, processar inquéritos e, principalmente, assegurar a legalidade e a proteção de investigados. O serviço vai atender toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. A unidade terá como titular o juiz José Loureiro Sobrinho, que também é diretor do Fórum de São José. Já instalamos em Santos, Sorocaba e Araçatuba e agora São José dos Campos. O que faz a Vara das Garantias? O juiz dessa vara é o controlador da constitucionalidade e legalidade da investigação criminal. Como explicou o presidente do TSJD, a maior mudança com a criação da Vara da Garantia é a presença de um segundo juiz no processo. Agora, o juiz que colhe a instrução policial e a investigação criminal não é mais o juiz que vai condenar ou absolver o investigado. O juiz que controla a investigação criminal, que garante a legalidade da investigação criminal, verificando o auto de prisão em flagrante, presidindo audiência de custódia, não é mais o mesmo juiz que preside a ação penal, que absolve ou que condena. Além da Vara Regional de Garantias, São José foi contemplada com outras unidades judiciais. A 9ª Vara Cível, que tem como competência casos relacionados a direito do consumidor, danos morais e cobranças. A 4ª Vara da Família e das Sucessões, que processa e julga pendências relacionadas a inventários, divórcios, testamentos e temas parecidos. E 3 unidades de processamento judicial, responsáveis por unificar ofícios de uma mesma competência para agilizar o cumprimento das determinações da Justiça. Então, concentrando cartórios da mesma competência, unificando cartórios da mesma competência, nós temos uma prestação judicional mais célere, eficiente e de qualidade. Para o prefeito Anderson Farias, a criação da Vara Regional das Garantias e também das outras unidades judiciais traz inúmeros ganhos para o Judiciário de São José dos Campos e região.
Isso é importante, né, o Poder Judiciário ser inovador, como está sendo, né, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, na pessoa aqui do Dr. Fernando. Então, para nós aqui no município, isso é bom. Nós estamos falando aqui de uma instituição, né, de órgãos que realmente cuidam da questão da legalidade, da questão com que a sociedade possa ser uma sociedade justa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, São José dos Campos registrou em 2024 um aumento de 50% no número de acidentes com elevadores. A falta de manutenção adequada é um dos motivos das ocorrências. Você sabia que o elevador é o meio de transporte mais usado no mundo? Ele é muito seguro, mas como qualquer equipamento elétrico, pode sofrer falhas mecânicas e, consequentemente, causar acidentes. O Lucas mesmo passou por um susto. Ficou preso no elevador durante o expediente de trabalho. Eu entrei no elevador, ele deu um tranco assim, bem na hora que eu entrei, cliquei para descer, ele já deu um tranco e parou. Aí apagou todas as luzes assim, eu fiquei meio com medo. Nossa, o que será que aconteceu? Eu tentei apertar para abrir e não abria nessa hora. Já bateu aquele desespero, né? Que falou assim, nossa, será que vai despencar? Será que vou ficar sem ar? Foram 30 minutos que mais pareceram horas para Lucas. Ele só conseguiu sair do elevador com a chegada dos técnicos. Um alívio quando foi resgatado em segurança. Eu não cheguei a descer tanto, eu comecei a conversar com o pessoal que estava lá fora. Acionei tem um botãozinho de emergência, que o pessoal consegue escutar a gente. O Vale do Paraíba registrou 159 acidentes envolvendo elevadores nos últimos 5 anos, segundo o Corpo de Bombeiros. São José dos Campos ficou em segundo lugar no ranking de cidades com maior número de ocorrências, 30 acidentes. Esse dado acende um alerta para a importância da manutenção preventiva. Você tem que trabalhar preventivamente nos itens críticos do elevador, que a gente sabe quais são, e toda empresa sabe quais são os itens que estão relacionados diretamente à questão de segurança, como a própria máquina, o sistema de freio, os cabos de aço, os contrapesos, e principalmente o sistema de freio de emergência. Uma lei estadual avisa aos passageiros: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Com cuidados como este, tragédias podem ser evitadas. Para escapar de acidentes envolvendo elevadores, o tenente do Corpo de Bombeiros reforça algumas dicas de segurança na hora de utilizar o equipamento. Todo elevador, dependendo do tamanho, ele tem um peso limite. Ele limita peso e não a quantidade de pessoas, eventualmente, porque isso é discricionário, né? E deve se atentar porque acaba forçando o sistema do elevador, acaba fazendo com que o sistema de frenagem dele não funcione da maneira correta. Outro ponto que a gente pode se atentar também é a questão de coleiras de animais. Eventualmente a pessoa está lá com o seu animal de estimação, seja ela entrando primeiro ou o animal entrando primeiro, vai ficar a coleira presa lá, vai fazer com que o animal morra ou vai fazer com que essa coleira possa se prender ao sistema do elevador, ocasionando algum problema futuro também. O engenheiro explica ainda que é importante que os elevadores sigam normas rigorosas de segurança. O freio de emergência, por exemplo, é um sistema que deve ser sempre checado. Para ele, os elevadores são iguais a avião, não podem sair do chão com dúvida. Você pode ter outros defeitos esporádicos, uma falta de energia, uma piscada de energia, o elevador vai parar. Ele vai parar por quê? O sistema entendeu que tem alguma coisa errada, ele para. É por segurança. Ele não pode continuar andando, existe um sistema que faz o freio atuar e tudo mais. Então tudo isso tem que estar checado mês a mês. Para o tenente, é imprescindível que os usuários sempre cobrem dos responsáveis a manutenção de segurança dos elevadores. Dessa forma, acidentes são mais difíceis de acontecer. A manutenção ela é imprescindível, porque todo o sistema de frenagem dele, todo o sistema mecânico e tudo mais, eles têm que ser conferidos para ver se eles estão em pleno funcionamento, se eles estão aguentando a carga que eles está demonstrando lá geralmente está colado dentro do elevador, né? E evitar que possa vir a acontecer algum problema, né? Depois do susto, Lucas fica atento ao usar um elevador. Apesar do episódio, não levou traumas e vai continuar confiando nesse que é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. No dia eu fiquei bem com medo, eu acabei nem descendo mais de elevador no dia, eu desci de escada. Mas depois eu acabei perdendo esse medo e foi tranquilo. Vamos saber qual a previsão do tempo para esta tarde e também para amanhã.
A tarde desta segunda-feira será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima não deve passar dos 24 graus, enquanto a mínima deve ficar em torno dos 16. Já amanhã, terça-feira, o dia seguirá com céu nublado, mas sem chance de chuva. A máxima prevista é de 26 graus, enquanto a mínima de 14. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estaremos de volta e, claro, eu espero você.